Meus queridos irmãos, muito bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Redentor. Deus proverá. Sim, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo é de número 20, o versículo é de número 8. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Bom, o que está acontecendo aqui para que Jesus desse esse tipo de resposta? Um grupo de escribas e fariseus e principais dos sacerdotes, líderes religiosos, eles procuram Jesus com uma pergunta muito capciosa. A ideia era colocar Jesus embaraçado no meio do povo. E faz a seguinte pergunta a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas, esses sinais, esses milagres? Quem te deu essa autoridade? Por trás desta pergunta havia uma malícia muito grande. Então, Jesus, virando para eles, diz o seguinte: eu vou fazer a vocês uma pergunta. Se vocês me responderem, então eu respondo a pergunta que vocês me fizeram. Aí Jesus coloca a questão dele: o batismo de João era do céu ou dos homens? Pronto. Eles começam a discutir entre eles o que nós vamos responder, o que não vamos responder. Aí, eles consideram a seguinte questão: se nós dissermos que o batismo vem do céu, ele dirá: então por que vocês não creem no batismo de João, uma vez que disseram que vem do céu? Mas se nós dissermos que o batismo de João não veio do céu, é coisa dos homens, certamente o povo vai nos apedrejar. Afinal de contas, todos têm João como um profeta. O que eles disseram? Nós não sabemos. Aí Jesus diz: nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. E hoje nós queremos aproveitar esse momento para nos fazer refletir sobre uma questão muito peculiar entre eu e você e todos nós. Normalmente, nós temos um monte de dúvidas sobre muitas coisas. Talvez um dos nossos maiores problemas como seres humanos é que nós temos muito mais perguntas do que respostas. Isso não é de agora, sempre foi assim. As nossas mentes, os nossos corações sempre andam cheios de dúvida. E esses homens vão em busca de Jesus para fazer uma pergunta ou perguntas, não de uma forma saudável, não de uma forma de entender realidades espirituais. Na verdade, o que ficou claro aqui é que eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Como muitas vezes estão questionando a nosso respeito, a respeito da Bíblia, do Evangelho de Deus, não simplesmente para saber, para aprimorar conhecimento, para crescer espiritualmente, mas simplesmente com o objetivo de ter desculpas, colocar desculpas para desobedecerem a Deus ou para viverem nas suas incredulidades. Não faz muito tempo, um professor que se diz ateu me faz a seguinte
indagação, se eu realmente cria na narrativa, quando a palavra de Deus nos fala que o mar se abriu para que o povo pudesse passar a pés secos. Antes da minha resposta, ele disse, porque eu não creio. E diante dessa questão, quando a pessoa diz que não crer em Deus, não crê na sua palavra, porque quem não crê na palavra de Deus, não crê no próprio Deus. Não existe muito o que argumentar, não. E vai aqui um conselho. O próprio Jesus nos disse que nós não deveríamos ficar jogando pérolas aos porcos. Nós não deveríamos perder tempo com pessoas que deliberadamente zombam de Deus, caçoam de Deus e vivem fazendo determinadas questões, levantando determinados argumentos, tão somente para poder zombar da fé, da nossa fé, ou então do nosso Deus e da sua palavra. E nós precisamos ter muito cuidado para não ficar perdendo tempo com essas pessoas. Virando-se para o meu professor, eu disse para ele, olha, professor, eu creio que o seu problema nunca foi o mar se abrir ou o mar se fechar. Isso aconteceu há muito tempo, o senhor está pouco se lixando para isso. Agora, o senhor tem um problema que está por trás dessa pergunta. E não é só o problema seu, não, é nosso problema também, de toda a humanidade. Quando nós queremos viver na incredulidade, na desobediência e no pecado, nós vamos sempre tentar encontrar um motivo. E o seu motivo nesse momento é levantar questões completamente irrelevantes. O que vai acrescentar à sua vida se o mar abriu ou se o mar não se abriu? Agora, uma coisa é bem certa. Para crer que o mar se abriu, é necessário crer no Deus que abriu o mar. E para crer no Deus que abriu o mar, é necessário ter muita humildade, reverência, se prostrar diante dele e, sobretudo, obediência. Para ter obediência a Deus, nós precisamos, então, abandonar os nossos pecados e começar na nossa vida um processo de santificação que é abandono daquilo que desagrada a Deus. E isso aí o Senhor não está disposto a fazer. Então essa questão de mar se abrir ou mar se fechar, isso nunca foi o seu problema. O seu problema é outro. Assim como todos aqueles que querem questionar a Jesus se o batismo de João é do céu ou se é da terra. Aqueles que querem questionar se o peixe que tragou Jonas, ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Aqueles que querem questionar a ressurreição de Jesus, na verdade, assim como estes do texto aqui, eles não queriam saber resposta disso, não. Eles estavam com uma intenção segunda. E por trás de todos esses questionamentos relacionados a Deus, existe uma maldade incrédula. Existe um pecado oculto, não confessado. Agora, o mais impressionante disso tudo é que, assim como Jesus sabia a intenção dos corações daqueles homens, por essa razão ele não respondeu da forma como eles gostariam, Deus também conhece o que está por trás das suas interrogações, das suas perguntas, das suas retóricas, das suas filosofias, das suas ideologias. Deus conhece o seu coração, ele sabe tudo. E um dia,
todos nós haveremos de prestar contas a Deus a respeito dos nossos atos, inclusive de incredulidade e de zombar de Deus. Essa é a questão do ímpio. Mas ao cristão também existe algo que nós precisamos aprender nessa manhã. O ímpio duvida de Deus, por isso zomba de Deus. Agora, no meu caso, no seu caso, que somos declaradamente cristãos, por que duvidar de Deus? Por que viver questionando a Deus? Aí você para e me pergunta, mas em que circunstância, quando eu fiz isso? Veja bem, quando você faz uma oração a Deus, você faz um pedido a Deus, você faz uma súplica a Deus, você, assim como o incrédulo, nós não temos o direito de duvidar Deus, de duvidar da resposta de Deus. Nós não temos o direito de ficar questionando Deus se Ele vai ou não vai responder, quando Ele vai responder, se vai ou não responder. A Deus não se questiona, a Deus obedece, a Deus crê, a Deus espera. Que tudo que vem de Deus é bom. Então, seja na atitude do incrédulo ou na atitude do cristão, jamais devemos duvidar de Deus e da sua santa palavra. Se orou, confie. Se pediu, aguarde com confiança no Senhor. Não duvide. A Bíblia diz que aquele que duvida não verá a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã de uma forma assim muito especial, que jamais venhamos zombar de Deus ou duvidar de Deus, porque Deus é Deus. E que esse Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar nesse dia de uma forma muito especial. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.